Olá, seja muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Nos dias 9 a 16 de outubro, uma equipe de irmãos e pastores de nossa igreja estiveram em viagem missionária ao sul do Chile. O objetivo principal foi ministrar uma conferência sobre ferramentas para pequenos grupos na Igreja Batista El Redentor, em Temuco. Também foram realizados Kids Games, jogos com ensinamentos espiritual e moral em 3 escolas da zona rural, que já são trabalho para crianças da Igreja Batista El Redentor, em Trumpulo, Pitraco e Purrém. Também participamos de um encontro de pastores na primeira Igreja Batista de Lautaro, uma igreja de 101 anos de idade. Aproveitamos o último dia por lá para conhecer um pouco mais das belezas naturais daquele país. Conhecemos a cidade de Temuco e a cidade de Pucón, com seu lindo vulcão, e um termas de Trancura, com suas 15 piscinas de águas quentes. Na próxima viagem missionária, dispõe-se ao serviço. Com certeza será uma bênção em sua vida e na vida de outros. Em comemoração ao mês das crianças, o Mini realizou semana passada uma grande celebração com o tema Por Amor ao Brasil. Nossas crianças aprenderam muito sobre as necessidades de nosso país e entenderam que nossa maior necessidade é o perdão e o amor de Jesus. Jesus, o Brasil quer te adorar, o Brasil quer declarar que só tu és Senhor. Também aconteceram a ordenação ao Ministério Pastoral do pastor José Maria, o S3 da Rede Mais e os batismos do Mini. Uma semana cheia de bênçãos, numa igreja cheia de paixão por Deus e por pessoas. Está chegando o 20º recital de alunos do Centro de Ensino Musical, com o tema Música, Ontem, Hoje e Sempre. Realizado anualmente, trata-se de um evento onde propomos aos alunos submeterem-se à experiência de encarar o público e render sob pressão, aprendendo a lidar com diferentes sensações como medo, ansiedade e nervosismo, além da concentração nos aspectos técnicos implícitos à arte que se propuseram a fazer, tocar, cantar ou dançar. O recital não tem formato de cerimônia ou culto, mas trata-se de um momento de celebração e gratidão pelas conquistas individuais e coletivas dos alunos e professores, onde o público é o convidado que nos prestigia de forma que possa refletir sobre o tema e ser abençoado. Prepare-se e venha participar conosco, afinal 20 anos não são 20 dias. Venha celebrar com os alunos da Escola da Família o encerramento da segunda turma de 2019 no dia 20 deste mês, uma quarta-feira às 19h30, aqui no Templo. Porque casa não é onde eu estou, mas saber de quem sou. Esse ano eu estou reconstruindo várias áreas da minha vida e estou encontrando aqui no Summit ferramentas poderosas para me ajudar a ser mais assertivo. Estar no Summit é incrível, porque a gente pode ver o que está acontecendo no mundo e o quanto uma única pessoa, um líder, pode influenciar e mudar a vida de muitas pessoas. O Summit representa uma oportunidade de crescimento e me leva a patamares mais elevados na minha liderança.
Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o nosso site, boletim, siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. E se você ainda não faz parte de um PGM, fale com a gente, porque com certeza o seu pequeno grupo já está te esperando. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Boa tarde, igreja! Boa tarde, igreja! Coloque-se em pé, vamos celebrar ao Rei dos Reis, ao único que é digno de adoração. Adore ao Senhor com as suas palmas. Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Oh, oh, oh. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. No louvor, a transformação, revelando o seu querer. Ouça o som, correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Somos livres e em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Ei, ei, ei. Louvor que vai, tua chuva cai. Faz assim com a tua mão, ó. Louvor que vai, a chuva cai. Louvor que vai, a chuva cai. Louvor que vai, a chuva cai. Eu vou gritar e celebrar, Rei da glória pode entrar. Vamos te entregar o nosso melhor louvor. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. É Jesus, esse é o nome acima de todo nome. Aleluia, a ti rendemos, Senhor, louvor e glória. Aleluia. E nessa tarde eu convido você, sem timidez alguma, a erguer as suas mãos aí de onde você está, com autoridade, porque quando a igreja louva, é como nós acabamos de cantar, a glória do céu desce. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Aleluia.
Nós erguemos as mãos, erguemos o teu nome. Aleluia, Jesus. Ao erguemos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Erga suas mãos e declare: Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Oh Senhor, só tu és santo, Deus, só tu és. Mais uma vez, declare comigo. Ao erguemos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu. Ao erguermos as mãos e clamar
Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandeça, engrandeça, engrandeça. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, você está na casa do teu Pai. Você está na casa do teu Redentor. O teu Redentor vive, meu querido. Ao erguermos as mãos, Ele virá até nós. Por isso, queridão, quero convidar você, saia do seu lugar, vem aqui na frente, levante as suas mãos ao Senhor, traga a sua casa, traga a sua família, traga a sua luta, traga, meu querido, tudo aquilo que você tem vivido. Vem, meu irmão, venha na presença do Senhor. Se você está aí com o seu PGM, traga o seu PGM aqui. Vamos clamar ao Senhor. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Ah, meu querido, talvez você entrou aqui nessa tarde precisando de um milagre e você entrou no lugar certo diante do teu Deus. Erga a tua voz, erga as suas mãos, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes, coisas maravilhosas. Ah, meu querido, o Senhor quer fazer algo poderoso, sobrenatural na sua vida nessa tarde. Ah, meu querido, começa a buscar o Senhor, começa a derramar a sua vida na presença dEle. Traga seu casamento, traga seu marido, sua esposa, seus filhos agora aqui à presença do Senhor. Traga seu trabalho. Talvez você está precisando de algo, meu querido. Talvez você precise de uma resposta. Talvez você precise de um milagre lá no seu ministério, no seu PGM. Ah, meu irmão, nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ah, meu querido, quando nós olhamos nas Escrituras, personagens da história, como Ana se derramou na presença do Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor e operou um milagre na vida dela. Quando nós olhamos a vida de Davi várias vezes clamou o Senhor e o Senhor operou um milagre. Ah, querido, é nas mãos do Senhor que tem tudo aquilo que você precisa. Por isso que o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Jesus Cristo é o teu Senhor, quando Jesus Cristo é o teu pastor, quando Jesus Cristo, meu querido, é o teu dono, não falta nada na tua vida, porque quem tem Jesus tem tudo. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa tarde. Nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Deus, e nós oramos ali com a banda, Pai. Enquanto nós estávamos ali adorando o Senhor ia estender a tua mão de milagre sobre a igreja. E nós queremos pedir isso: estende a tua mão de milagre sobre a igreja nessa tarde, sobre cada casa, cada família. Deus amado, em nome de Jesus, entra nessa casa, entra nesse casamento, faz o milagre. Nós repreendemos na sua vida, meu querido, todo espírito do divórcio, em nome de Jesus. Caia por terra espírito de divórcio, espírito de enfermidade, espírito que traz doença, traz depressão na sua casa, caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos, papai, para que essa semana seja uma semana de livramentos na vida do teu povo. Seja uma semana, Pai, do sobrenatural do Senhor. Seja uma semana de obediência, de consagração, de chamados, Pai, em nome de Jesus. Entra nessa família, papai, entra nesse problema, entra nessa situação. Opera, Deus, algo poderoso, sobrenatural, para que ninguém tenha dúvida nenhuma que foi a mão poderosa do Senhor que fez todas essas coisas. Pai, nós queremos orar, papai, por aqueles que talvez que entraram aqui nessa tarde, que ainda não tem uma experiência com o Senhor Jesus, mas que nessa tarde seja uma tarde onde eles venham ter de verdade um encontro com o Senhor. Que nessa tarde seja quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida muda, a nossa vida se transforma. Por isso, Pai amado, que nessa tarde abre o céu sobre esse lugar. Oh Deus, nós queremos te conhecer, nós queremos te achar, nós queremos te bendizer, papai. Louvado, exaltado seja o teu nome. Nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, toda adoração, todo engrandecimento seja dado exclusivamente ao Senhor. Porque quando nós levantamos, erguemos as nossas vozes, levantamos os nossos braços, oh Deus, o Senhor começa a operar o teu milagre. E por isso nós já te agradecemos, nós te honramos, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, meu querido. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Erga a tua voz, meu querido. Santo, somente o seu nome é. Erguemos as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós com tua graça e favor. Aplauda o Senhor, meu querido. Uau!
Essa é a tua casa, a casa do teu pai. Ah, o teu pai estava com saudade de você. O Espírito Santo do Senhor, meu querido, estava com saudade de você. Antes de você sentar, meu queridão, dá um abraço nesse irmão que está do seu lado. Diga para ele assim: meu sonho é ganhar o seu abraço. Meu sonho, ninguém pode ficar sem ganhar um abraço aí, meu queridão. Dá um abraço nesse irmão, diga para ele quanto ele é precioso, preciosa. Uau, uau. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uau. E uma salva de palmas para nossa querida Basti, nosso grande Mini. Amém, obrigada. Paz do Senhor, irmãos. Gostoso estar com vocês. Vou fazer um relatóriozinho. Essa semana os nossos pastores estiveram lá em Águas de Lindóia, no encontro sobre PGM, foi uma bênção. E lá nós falamos também sobre os drops que a gente faz, e bastante igrejas que estavam ali representadas do Brasil ficaram interessadas. E a gente percebeu que há um clamor, as pessoas estão precisando, eram pastores que estavam ali, líderes de várias igrejas do Brasil, e estão assim muito preocupados porque os pais não sabem o que fazer com os filhos. Esse Drops surgiu por causa disso também, porque a gente via que mesmo cristãos, pessoas que conheciam a palavra, eram assim, a gente recebe lá no Ministério Infantil, a gente percebe que os pais estão completamente dominados pelos filhos, e eles não percebem. Então, se uma criança já tem esse poder pelo pai, calcula na adolescência, né? Então, discipular os filhos é necessário. Hoje de manhã fiz uma coisa, nós vamos fazer de novo. Todas as crianças, prestem atenção na tia Vasti agora. Ó, tia Vasti vai falar uma coisa. Essa semana, vocês vão falar para o papai e para a mamãe que eles têm que discipular vocês. Porque esse negócio de falar para adulto não resolve, gente. Vocês me boicotam, certo? Mas eu vou falar com as crianças. Você que é pré-adolescente, tá? Crianças. Essa semana vocês vão falar para a mamãe: cadê meu discipulado? Combinado? Nós vamos ensaiar agora. Vamos falar: cadê meu discipulado? Vamos falar? Crianças, quero ouvir a voz de vocês. Vamos falar? Cadê meu discipulado? Isso aí. Essa semana vocês vão falar para o papai e para a mamãe: cadê meu discipulado? Tá bom? E eu vou dizer para vocês, o discipulado é mó delícia. Sabe o que é? Você vai ter o papai ou a mamãe só para você. Meia hora. O papai não vai estar com o irmãozinho, não vai falar com ninguém, não vai atender celular. O papai e a mamãe vão estar com um deles, né? Não precisa ser os dois, tá? Ou o papai ou a mamãe vai ficar com você, vai levar para tomar um suquinho na padaria. Opa, tá ficando bom, não tá? E aí vocês vão conversar. E você vai conversar com o papai e com a mamãe o que você quiser. Vai contar da escola, daquele amiguinho chato que está pegando no seu pé. Aquela aula que você não está entendendo, você vai poder conversar com o papai e com a mamãe. Combinado? O que vocês vão falar essa semana para o papai e para a mamãe? Ih, tá fraco, não vai ter discipulado essa semana sim, hein? Como é que vai ser? Ah, melhorou. Mas a gente vai chegar lá. Descobrir que o negócio é esse, gente. A gente tem que falar com as crianças, que pai sabe como é, né? Ah, essa semana não deu, eu precisava mesmo, seria bom, e aí fica nessa, né? Mas essa semana o nosso Drops fala sobre bullying, e bullying é uma coisa que acontece até dentro de casa, no meio da família, brincadeiras que não são legais, e nós precisamos ensinar as nossas crianças a não fazerem. E, às vezes, as crianças que têm Jesus acabam fazendo bullying na escola com crianças que não têm Jesus. Sabia? Esse ano nós ficamos sabendo de uma escola aí que as crianças começaram a falar para as outras: ai, você não tem Jesus, então você vai para o inferno. Coitada da outra criança, ela entrou em pânico.
Porque ela falou, eu vou para o inferno. Ela não sabe o que fazer para mudar isso. Nós temos que falar que nós amamos aquele amiguinho e que Jesus quer levar ela para o céu. A gente tem que falar no positivo, certo? E mesmo outras coisas. A gente, quando estuda sobre crianças e adolescentes, a gente aprende que eles são muito cruéis. São cruéis porque eles falam o que vem na cabeça. Esses dias, uma das minhas netas, de 3 anos, me falou um negócio que eu falei, gente, vou ter que ligar para o cirurgião plástico logo. Urgente, agora, 0800, tem? Porque criança fala sem filtro, né? Eu falei, meu Deus do céu. E é assim, as crianças são assim. Só que machuca os outros, certo? Então, essa semana, os papais vão dar uma olhadinha, porque tem instruções, tem até brincadeirinha. Se você quiser usar esse drops, você percebe que lá na sua família, seu filho é assim muito de falar coisas sem pensar? Faça com ele. Pega um dos drops, não precisa ser esse. Nós temos sobre todos, né? Muitos assuntos. E você pode escolher. Temos mais de 300, eu acho. Cadê o Aldezir? O Aldezir que sabe a quantia, mas acho que deve ter mais de 300. Então, você pode ir lá e ter informação. Nós queremos capacitar você para que você seja um pai discipulador. Nós queremos que o seu filho, quando crescer, ele diga assim, a pessoa que mais influenciou minha vida foi meu pai. Nós não queremos tia Vasti, nós não queremos tia Roseli, nós não queremos pastor Gilson, nós queremos que seja você. Não perca essa oportunidade. Sempre que eu falo de discipulado, eu digo assim, você lembra do dia que o seu pai ou a sua mãe fez uma coisa com você que você não esquece? Era só você e ele, você lembra? Pois é, por que você não faz com seu filho isso? Você agora sabe a influência, como aquilo marcou a sua vida. Faça o discipulado com seu filho. Vamos vir aqui na minha turma maravilhosa. Eu não vou falar muito mais. Já falei hoje sobre o evento, né? Esse Drops, inclusive, ele fala não só para não fazer, como não fazer, mas também como suportar o bullying, porque cristão sofre bullying. Sofre durante a infância e quando for para a universidade, então, o cara ele entra para a universidade e sai doutorado em como suportar bullying. Porque cristão na universidade não é fácil, não. Vamos orar? Olha que turma maravilhosa. Nós estamos esperando você, lá no Ministério Infantil, também para ser um facilitador. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, nosso coração é cheio de gratidão. O Senhor não nos deixou só, deixou o Teu Espírito Santo. E Ele mora em nós. Ele não mora aqui nesse lugar, nós vamos embora, isso fecha e fica um prédio vazio. Mas o Senhor vai embora conosco, dentro de cada um de nós. Isso é um mistério que a gente ainda não compreende totalmente. Mas a Tua palavra diz que o Senhor habita em templos que não foram feitos por mãos humanas. E esses templos somos nós. Que milagre maravilhoso. Pai, nós te agradecemos porque, além do Teu Espírito Santo, o Senhor deixou a Tua palavra. E ela é perfeita. Tem tudo o que precisamos. E podem passar séculos e milênios, ela continua atual. Pedimos em nome de Jesus, ó Pai, agora que nós vamos subir, que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo sejam atuantes sobre cada facilitador, sobre cada criança. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, salva crianças, salva pré-adolescentes, que seja hoje um dia de muitas crianças compreenderem por que Jesus morreu na cruz, por que elas são pecadoras, por que elas precisam de salvação. Pai, fala de um modo como que cada criança possa entender, cada pré-adolescente possa compreender. Pedimos as Tuas bênçãos sobre esses queridos facilitadores, que o Senhor nos acompanhe em tudo quanto fizermos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém! Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes ali com a tia Isa. Glória a Deus, glória a Deus. Igreja de várias gerações. Igreja família. Graças a Deus.
Muito bem, amados irmãos, nós queremos agora saber uma coisa muito importante. Quem é que está aqui, que é nosso visitante? Então, para você, nosso visitante, a gente queria pedir para você ter aquela coragem, não se constranja, porque é só para cumprimentar você, para você perceber o quão bem-vindo você é. Então, fique em pé um instante só, por favor. Ali tem os visitantes, aqui ó, visitante também. Temos aqui visitantes, glória a Deus, pergunta o nome. Agora é a hora, você líder de PGM, dá uma olhada aí, líder de PGM. Olha o seu campo missionário aí, líder de PGM. Olha aí o seu campo missionário. Deus é bom o tempo todo. Que Deus maravilhoso esse nosso Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ter esta semana agora, né? Na quinta noite, na sexta noite, no sábado de manhã e de tarde. Pastor William, uau! A maior conferência de liderança do mundo está acontecendo em várias cidades do Brasil. Várias cidades do Brasil. O Summit só aumenta no Brasil. E no mundo inteiro já está mais de 130 nações. Aí você pode estar dizendo assim, não, isso aqui é para aquele cara que é empresário, né? Aquela pessoa que exerce uma liderança. E não. O Summit é para todos. Quer ver só uma coisa? Ó? Quantos pais nós temos aqui? Levante a mão. Pais. Pois é, você exerce liderança. No Summit temos uma palestra sobre as diferenças. De uma maneira muito bem humorada, o palestrante vai falar sobre as diferenças das gerações, principalmente de duas delas. Então, você que não entende, às vezes, mas por que essa geração de agora reage desse jeito? Na minha geração não reagia desse jeito, né? Você está vivo, você é desse tempo, mas tendo que andar com gerações, conviver com gerações diferentes. Então, você também é para vir ao Summit. Você que tem influência lá na sua escola, lá no seu trabalho, você que tem um sonho de ajudar pessoas, né? A Liz Borranon vai falar como que uma jovem universitária, Deus chamou, Deus pôs um sonho na vida dela, como é que ela, começando com um pequeno começo, pode fazer tão grandes coisas. Então, o Summit é para todos, para todos, para todos, para todos. Então, você não deve deixar de fazer sua inscrição. Você pode fazer isso agora, daqui a pouco. É só você acessar o nosso app, né? Se você ainda não abaixou, seu pecado está perdoado, mas olha, hein? O tempo corre, então baixe logo o app da igreja no Google, ou lá no seu smartphone no Google, não é, na Apple, né? E você pode abaixar ali e você pode fazer a sua inscrição agora. Não perca esta oportunidade, temos poucas vagas, mas você ainda tem essa oportunidade. Pastor William, agora a gente vai fazer uma coisa que todo mundo fica feliz na hora de fazer isso. Quer ver? Ó, você vai ver. Uau! Meu sonho está aqui nessa tarde, meu querido. E antes de falar disso, que todo mundo gosta, e dá um glória a Deus quando a gente faz isso, eu queria desafiar você. Você que está vindo aqui no culto, talvez pela primeira, segunda, terceira vez, mas ainda não conheceu um dos nossos pequenos grupos, que você tenha essa oportunidade. Queridos, eu fiz esse ano 20 anos que eu participo de pequenos grupos. 20 anos. Em abril de 1999, nós participamos do primeiro PGM, a primeira célula, naquela época nós chamávamos de célula com DNA Batista, e são 20 anos, e 20 anos que eu fui tremendamente abençoado. E eu quero desafiar você. Eu estava vindo para cá, e eu lembrei de uma história. Eu estava vindo aqui para a igreja, um tempinho atrás, e um pastor lá do interior de São Paulo me liga e fala assim: William, está vindo uma ovelha minha aí para sua cidade, você não tem como dar um suporte? Eu falei, meu sonho é dar um suporte para ele. E aí eu peguei o telefone, liguei para esse irmão, para o Jonatas, e eu falei, e aí meu querido, você está vindo aqui para Campo Grande, tal, e aí ele falou assim, estou chegando aí, vou procurar uma casa. E ele trouxe a família dele, e quando chegou naquela casa, irmãos, a luz não estava ligada ainda, nem luz nem água. Então eles não tinham como ficar naquela casa, não tinha como ligar a geladeira. E aí só que eu liguei para um líder de PGM, o Alisson, naquele dia. Falei, Alisson, olha, o Jonas chegou com a família dele, e ele está nessa situação, a casa, a água e a luz não está ligada. Ele falou assim, não, eu vou levar o Jonatas lá para minha casa. E queridão,
Só que tinha algum problema lá na rede elétrica da casa. Demorou um dia, mais de um dia, 2 dias. E o Jonatas ficou lá na casa do Alisson. O Alisson amando, cuidando da vida do Jonatas. Aí ligou a energia. O pessoal do PGM fez a mudança, descarregou o caminhão, fez aquela coisa linda. E isso acontece no ambiente de pequeno grupo. O Jonatas foi amado, foi cuidado ali no PGM, na multiplicação foi o líder da multiplicação, assumiu o PGM. E no dia da multiplicação do PGM, meu irmão, naqueles dias que antecederam, o Jonatas, ele teve oportunidade de negociar o carro dele. E pegou um carro novo. E ele morava de aluguel aqui, desde aquela época morando de aluguel. E mesmo morando de aluguel, ele pegou um carro mais novo. E aí ficou com 2 carros. E aí a esposa, o que nós vamos fazer com esse outro carro? E Deus colocou no Jonatas que ele iria ofertar aquele carro por um irmãozinho lá do PGM. Ele foi muito amado quando chegou aqui em Campo Grande. Foi acolhido em casa. E esse amor contagiou o coração dele lá na hora da multiplicação. O irmãozinho, ele vinha para a igreja, vinha para o PGM de ônibus, e muitas vezes a gente dava carona. E aí no dia da multiplicação ele pegou a chave e o documento e falou assim: nós estamos ofertando esse carro para você. E ele continuou morando de aluguel, meu irmão. Continuou morando de aluguel. Continuou, meu irmão, pagando e pegou um outro carro. Ele poderia pegar aquele carro talvez de entrada numa casa e numa outra situação, mas Deus colocou. E aí eu lembro disso, meu irmão, da igreja primitiva do livro de Atos, capítulo 2. Que aquela igreja vendia suas propriedades e bens e repartia com cada um segundo a sua necessidade. Nós queremos numa igreja, irmão, uma igreja que não apenas dá o dízimo. Nós queremos uma igreja que não apenas dá uma oferta missionária de fé, mas nós queremos uma igreja que dá a sua própria vida para o Senhor Jesus. Em João capítulo 3, versículo 16, diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16 fala que a maior bênção é quando nós damos as nossas vidas pelos nossos irmãos. Eu quero desafiar você agora, querido, você que vai trazer o seu dízimo, sua oferta, feche teus olhos, segura em teu envelope, nós vamos consagrar ao Senhor. Quando você investe, meu irmão, no dízimo, você está investindo no maior projeto que esse mundo já viu. Quando você investe na oferta missionária de fé, meu irmão, você está ganhando vidas através dos nossos missionários aqui em Campo Grande, no Brasil, no Mato Grosso do Sul e no mundo. Você está investindo no maior projeto que tira pessoas do império das trevas para o reino da luz. Você está aqui com o seu envelope, sua oferta. Feche teus olhos, vamos orar, vamos consagrar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado. E nós queremos devolver agora ao Senhor com alegria. Queremos devolver ao Senhor agora o nosso dízimo, a nossa oferta. E a palavra do Senhor diz que o Senhor abriria as janelas dos céus. Abre as janelas dos céus e que venha a maior abastança sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, e todo o recurso colocado aqui no gasofilácio, ó Deus, todo o dízimo, toda oferta, multiplica agora em nome de Jesus, papai. Ó Deus, que todo o recurso aqui, Deus, venha para o lugar certo, multiplicado. Ó Deus, venha alcançar o lugar certo, que tudo aqui resulte em mais vidas para o Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, em nome de Jesus, amém e amém, meu querido. Você que crê, meu irmão, que ofertar ao Senhor, dizimar é uma grande bênção, diz glória a Deus. Está fraco esse glória a Deus? Quem crê, meu irmão, que dízimo é bênção, dê um glória a Deus. Por isso sai do seu lugar com alegria, meu irmão, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, para a honra e glória exclusiva do nosso Deus.
lábios se encheram do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. As mãos ao Senhor. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, a sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. Que o teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encheram do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas
vê de onde não se vê. Ele que faz reviver aquilo que se havia perdido. É o Santo Espírito do Senhor que sopra sobre nós nessa tarde. É olhar para Ele, é sentir Ele, que nós temos de novo a esperança viva dentro de nós. A esperança viva daquilo que se perdeu. Em determinado momento a palavra fala que o profeta Ezequiel se deparou num vale de ossos secos. E ali o Senhor conversa com ele e fala assim: será que esses ossos podem voltar a reviver? Aí o profeta fala: tu sabes. E o Senhor fala: profetiza sobre esses ossos, porque neles porei vida novamente. É isso que o Senhor quer fazer conosco todos os dias. Porque todos os dias o mundo tenta matar um pouquinho dos nossos sonhos, um pouquinho da nossa esperança. Mas existe alguém que vai soprar vida sobre os seus sonhos, sobre as suas esperanças, sobre aquilo que havia se perdido. Apresente-se a Ele. Eu não sei do que você precisa, mas Ele sabe. E nesse momento, Ele quer um encontro com você. Ele quer soprar vida de novo. Vida de novo, vida de novo, vida de novo. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, nossa festa no nosso Deus, que se abre o céu. Os céus estão se abrindo sobre a sua vida nessa tarde. Receba do Espírito Santo nossa festa no nosso Deus, que se abre
se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Glória a Deus, o céu está aberto neste lugar, amém? Porque quando a igreja se reúne, quando a igreja ora, quando a igreja clama, Deus abre os céus. Ele tem uma palavra para mim e para você. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo quer falar à igreja. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, esperando o dia em que Ele vai voltar e buscar a sua noiva santa, pura, imaculada para as bodas do Cordeiro. E vai se cumprir o que Jesus falou na ceia: e não beberei mais do fruto desta vide, até aquele dia que eu venha beber novamente no reino dos céus. Você pode aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz dos Juízes, Advogado dos Advogados, aquele que é o meu e o seu pastor, aquele que diz: nada te faltará, porque os que confiam no Senhor não ficarão confundidos. Obrigado, equipe. Glória a Deus pela equipe de louvor, glória a Deus por cada pessoa que está trabalhando para que eu e você possamos estar adorando, louvando e glorificando o nome do Senhor nesta tarde, amém? Abra sua Bíblia, acesse o seu celular no Salmo 51. O título da mensagem desta tarde é: arrependimento e confissão é o caminho de volta para Deus. Se a pessoa quer estar com Deus, se a pessoa quer buscar a Deus, o caminho é o caminho do arrependimento, da confissão. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quem quer ser exaltado por Deus? O caminho é a humilhação diante do Senhor, amém? E nós vamos estudar nesta tarde, já trouxemos esta mensagem num domingo de manhã, e agora estamos tendo essa oportunidade de trazer agora à tarde, porque é uma mensagem muito importante. A Bíblia trata sobre o pecado. O problema da humanidade é o pecado. O problema que as famílias estão passando, pais, filhos, esposa, esposo, é o pecado. O que está destruindo este mundo, tentando destruir este mundo, é o pecado. Você sabe que a enfermidade, os problemas entraram no mundo por causa do pecado. A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas também por um homem vem a solução da morte, Jesus Cristo. Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a resposta para o mundo perdido. Ele é a resposta para os nossos conflitos, para as nossas crises. E nós vamos estudar no Salmo 51 um personagem muito conhecido da palavra de Deus, que é Davi, o maior rei de Israel. Todos conhecem a história de Davi. Quem foi Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá, era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém. Você lembra que Jesus também nasceu em Belém? Davi nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. 1 Samuel 17, 34 a 37.
O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico admone, vermelho, e possuía boa aparência, era jovem. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Deus então escolheu um rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. Mas a Bíblia diz que Saul não perseverou em obedecer ao Senhor. E ele perdeu a sua posição. Queridos, cuidado para você não perder a sua posição por causa do pecado. Cuidado para você não perder as bênçãos do Senhor por causa do pecado. Saul, o primeiro rei, perdeu a bênção, perdeu a posição, e ele perdeu o mais importante. Pergunta para mim o que é? A presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Saul começou a pecar, de tal maneira que o Espírito de Deus se afastou de Saul, e vinha um espírito maligno da parte de Deus, ou seja, era permissão de Deus para atormentar a Saul. Saul ficava opresso, oprimido. E aí alguém chamou Davi e disse para o rei: olha, tem um jovem que toca harpa, que canta bem e tal, vamos chamá-lo. E chamaram Davi, e Davi, quando tocava sua harpa e louvava, o louvor é arma de vitória. O louvor é bênção, irmão. Quando Davi louvava o Senhor ali, a Bíblia diz que o espírito maligno tinha que sair de Saul. E Saul se sentia aliviado. E assim que começou o conhecimento do rei Saul com Davi. E um certo dia, o rei Saul com o seu exército estava na guerra contra os filisteus. E lá estava o exército de Israel contra o exército dos filisteus. E de repente se levantou Golias, 2,83 metros de altura. Um homem de guerra, um homem forte, um homem que vivia nas batalhas. E começou a afrontar, fez um desafio contra o exército de Israel. Falou: olha, para a gente não precisar entrar em guerra e muitos morrerem, vamos fazer o seguinte: eu vou enfrentar um guerreiro de vocês. E se ele vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer o guerreiro de vocês, vocês serão nossos escravos. Essa proposta ficou 40 dias no ar, porque ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. E Davi foi visitar os seus irmãos, porque os seus irmãos estavam lá na guerra também, eram soldados. E o pai, Jessé, falou: Davi, vai lá, leva um alimento, um lanche para os seus irmãos e veja como é que está a guerra ali, vê como é que estão os seus irmãos. Davi foi. E quando ele chegou lá, ele ouviu esse desafio. Ele ouviu Golias afrontando o exército do Deus vivo, e ele ficou indignado. Falou: mas quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Não tem ninguém para enfrentar Golias. Davi disse: eu vou. Levaram Davi até o rei Saul. Falou: ó, apareceu um candidato louco, apareceu um voluntário para enfrentar Golias. Saul olhou para Davi: mas você é jovem, você é pastor de ovelha, você não tem experiência em batalhas. E Davi começou a dar um testemunho e disse: olha, eu cuido das ovelhas de meu pai. E veio um urso para roubar a ovelha, e eu enfrentei o urso, matei o urso e salvei as ovelhas de meu pai. Veio um leão, eu enfrentei o leão e matei o leão. Não vai ser diferente contra este gigante. O que nós aprendemos? Que as vitórias que você tem nas suas lutas são para te preparar para vitórias maiores lá na frente. Grandes batalhas e grandes lutas, Deus tem um propósito para te dar grandes vitórias. Saul então ficou meio convencido, afinal não tinha ninguém para enfrentar Golias. Saul tirou da sua armadura e colocou em Davi, mas a armadura de Saul, a Bíblia diz que Saul era um homem alto, bonito, igual o pastor Marcos. Não gostei dessas risadas, não, mas tudo bem, amém.
Mas a Bíblia diz que Saul, ele se sobressaía dentre todos os homens do ombro para cima. Ele tinha um cabelo comprido. Imagina agora a armadura de Saul em Davi. Davi vestiu a armadura e começou a andar. Sabe quando a criança veste a roupa do pai? Daquele jeito. Davi falou, olha, eu não consigo nem andar com essa armadura, que dirá lutar. Tirou a armadura. Sabe o que nós aprendemos com isso? Não inveje a armadura do seu irmão. Não queira os dons, os talentos que Deus não tem para você. Deus tem a armadura preparada para você, justinha. Deus tem dons e talentos preparados para você. Amém? Eu quero ser como fulano, prega bem. Eu quero ser como o conjunto aqui que louvou. Não, procure em Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? E Davi então pegou a arma que ele tinha, o que era? Uma funda e 5 pedras. E foi contra Golias. Sabe o que nós aprendemos com isso? Deus não vence por quantidade, Deus não vence por força, Deus não vence por arma, Deus vence pelo nome dEle. Os cavalos preparam-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E Davi foi contra Golias. Quando Golias olhou para Davi e disse, rapaz, você está achando que eu sou um cão? Para você vir com pau e pedra me enfrentar? Eu vou te acabar, eu vou te destruir, E começou, né? O inimigo sempre quer te intimidar, irmãos. O inimigo sempre quer dizer para você, através dos problemas que você está passando, você não vai conseguir. Quem é você? Você não é ninguém, você não tem força contra essa situação. Mas o que nós cantamos aqui? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Não importa os gigantes que você vai enfrentar na sua vida. Não importa os problemas que vão parar diante de você. A Bíblia diz, maior o que está em nós do que o que está no mundo. E Davi então venceu Golias. Vamos encurtar a história. Davi venceu Golias. Cortou a cabeça de Golias, lançou uma pedra que foi direto na cabeça de Golias. Ele caiu por terra. E Davi pegou a espada do gigante. Imagina Davi pegando aquela espada enorme, pesada, e cortando a cabeça de Golias. E ali foi uma grande vitória para o povo de Israel. Deus começou a exaltar Davi. Antes disso, o profeta Samuel havia ido até a casa do pai de Davi, de Jessé. O pastor William já trouxe essa pregação. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, para que ninguém se glorie diante dele. E o profeta Samuel foi enviado na casa de Jessé para ungir um rei no lugar de Saul. E quando o profeta chegou na casa de Jessé, disse, olha, me apresente os seus filhos. E Jessé começou a apresentar os seus filhos, desde do mais velho, não é? E quando o profeta Samuel olhou o primeiro filho de Jessé, o mais velho, ele disse, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. E ele já foi pegando o óleo para ungir, mas o Espírito Santo falou no coração do profeta, não é este que eu tenho escolhido. O homem olha o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Amém? Quantas pessoas hoje, irmãos, mesmo crentes, erram em muitas situações por causa dos olhos, por causa da aparência. Até o profeta Samuel, que era consagrado desde criança, quase que foi levado pela aparência.
Por isso, em tudo que nós formos fazer, precisamos da direção do Espírito Santo. Precisamos ter intimidade, comunhão com o Espírito Santo para ouvir a voz do Senhor. E foi passando os filhos de Jessé, não é este, não é este, não é esse. De repente, o profeta Samuel falou, você tem outros filhos? Aí Jessé falou, eu tenho o mais novinho, o pastorzinho que cuida de ovelha. Chama ele, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. E chamaram Davi, e Davi, quando chegou diante do profeta Samuel, o Espírito Santo falou, é este que eu tenho escolhido. Samuel ungiu a Davi. Depois veio o episódio de Golias. E agora, Davi foi levado então para a casa do rei. Mas começou a ter uma inveja no coração de Saul. Não é assim que acontece? Em muitos locais, quando uma pessoa começa a prosperar, quando uma pessoa começa a ter vitórias, promoções, sempre se levanta alguém com inveja. E Saul começou a sentir inveja de Davi. E falou, olha, eu vou acabar perdendo o trono para Davi. E começou a tentar matar a Davi. Davi teve que fugir. Saul morreu. E depois Davi se tornou rei. E quando Davi se tornou rei, a Bíblia diz, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. E à tarde ele estava passeando no terraço e de repente ele olhou para o lado da sua vizinha e viu Betseba se banhando. E ele cobiçou aquela mulher. E ali já entrou aquela tentação. E ele mandou perguntar, quem é esta? E alguém disse para ele, olha, essa é Betseba, mulher, esposa de Urias, teu servo que está na guerra, lutando para defender o seu reino. E mesmo assim, Davi chamou aquela mulher para o palácio e adulterou com ela. Teve relações com ela. E quando Davi fez isso, ele achou que ele podia. É sempre assim, a gente acha que a gente pode. Não vai dar nada não, os pecadinhos não vai dar nada não. Ninguém vai descobrir, eu dou um jeito. E Davi pensou assim, e a Bíblia diz, a soberba procede à queda. E de repente veio uma notícia agora de Betseba, olha, estou grávida, pronto. O negócio começou a complicar. Davi falou, agora eu preciso resolver esse problema. Lembra o que eu disse? O problema do ser humano é o pecado. Só que Davi, no primeiro momento, ele não escolheu o caminho da humilhação, de se arrepender, de buscar Deus. Não, ele falou, não, eu vou ter que dar um jeito. E aí ele falou, bom, vou chamar o Urias da guerra, com desculpa de saber como é que está a batalha e tal, e vou mandar ele para casa. Ele vai ficar com a esposa dele, vai voltar para a guerra, e quando o filho nascer, ele vai pensar que é dele, e me livrei dessa situação. E ele fez isso, chamou Urias. Urias, já viu aqueles camaradas assim, né? Aquela pessoa meia falsa. Amigão, dá um abraço aí. Como é que está a guerra, Urias? Olha, rapaz, eu chamei você aqui porque, né? Gosto muito de você, quero saber como é que está a guerra. Beleza, tá jóia. Vai para sua casa agora, já que você está aqui, vai para sua casa, fica com a sua esposa. Amanhã você volta para a guerra. Só que Urias não foi para sua casa. Ele dormiu na porta do palácio. Mandaram avisar Davi, Davi não foi para sua casa, ele ficou na porta do palácio. Davi, pronto. Meu plano não está dando certo. Chamou Urias, falou, Urias, fica mais um dia aqui, vou fazer um banquete, não é? Regado a vinho, embebedou Urias, tal, para ver se de repente embriagado ele ia para a casa dele. Mesmo assim, Urias ficou na porta do palácio. Davi falou, por que você não vai para a sua casa, rapaz? Estou te dando essa oportunidade. Ele falou, os meus companheiros, os meus amigos estão no campo de batalha. E eu não tenho coragem
de ir para minha casa enquanto eles estão lá, eu vou ficar aqui. Olha o caráter de Davi, de Urias, a fidelidade, a lealdade de Urias. E Davi disse, bom, sabe quando aquelas pessoas falam assim, ó, eu já tentei de tudo, agora eu vou ter que apelar. Eu não queria fazer isso, eu não queria chegar nesse ponto. Já ouviu isso? Mas eu vou ter que matar Urias. Sabe, irmãos, um pecado que começa por um prazer, por uma sedução, que começa como, não vai dar nada, ninguém vai saber, depois Deus perdoa, pode gerar grandes prejuízos nas nossas vidas. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a gente perder a presença do Espírito Santo. Lembra de Saul? O salário do pecado é você colher aquilo que você plantou, porque Deus não se deixa escarnecer. Gálatas diz isso. Mas Davi ainda não conseguia enxergar isso. Davi ainda estava preso agora na sua aparência. Eu sou rei, eu preciso preservar a minha aparência, eu preciso esconder os meus erros, os meus pecados. A Bíblia diz, aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu e você temos a escolha de lidarmos com o pecado, todos pecamos. Mas eu e você temos a escolha de como vamos lidar com o pecado. Davi então chamou Urias e disse, Urias, leva essa carta para o general. E ele levou a carta. E nesta carta era a sentença de morte de Urias. Nesta carta estava escrito para o general, coloque Urias na frente da batalha e deixe ele sozinho, para que ele morra. E aconteceu isso. Urias morreu. Davi agora falou, eu vou cuidar da viúva, né? Deu uma de bonzinho ainda. Vou cuidar da viúva. E casou-se com Betseba. A Bíblia diz, mas isso pareceu mal diante dos olhos de Deus. O que eu e você tem feito, irmãos, tem sido bom ou tem sido mal diante dos olhos de Deus? Davi então achou que tinha resolvido o problema. Mas um certo dia ele estava no seu trono e apareceu o profeta Natã. E o profeta Natã chegou para Davi e disse, Davi, olha, está acontecendo um negócio, aconteceu um negócio no teu reino aqui, e nós precisamos que o Senhor julgue, porque o rei na época, ele era o juiz, ele julgava, ele sentenciava, ele absolvia. E o profeta Natã então levou uma situação para o rei, disse assim, olha, tem dois fazendeiros, um é pobre, tem só uma ovelhinha, tem os seus filhos, essa ovelhinha, ele dormia com ele no leito, comia do seu prato, ele tratava aquela ovelhinha como filha. E o outro fazendeiro, o vizinho dele, é rico, muitos gados, né? Muitos animais. E chegou um viajante na casa do fazendeiro rico. E aquele fazendeiro rico, não querendo matar um dos seus animais, pegou a ovelhinha do pobre, matou, assou e deu para o viajante. Davi ficou indignado, se levantou do trono, digno de morte é este homem. Mas Natã virou para Davi e disse, tu és este homem. Assim diz o Senhor para você, Davi. Eis que eu te tirei de trás das ovelhas e te coloquei para apacentar o meu povo. Eu te dei vitórias, eu te abençoei, te prosperei e te daria muito mais. Mas por que você não guardou a minha palavra? Por que você mataste a Urias e tomaste a tua mulher? E Davi então, quando ouviu aquela profecia, ele caiu por terra e ele disse, pequei contra o Senhor.
E o profeta Natan disse, então, mas não morrerás. Só que o que você fez vai ter consequências. Eis que agora, por causa do que você fez, a espada não se apartará da tua casa. Vai ter morte, vai ter briga, contenda. O que você fez em oculto, ou seja, você adulterou com a mulher de Urias, o teu próximo vai adulterar com as tuas mulheres diante de todo o povo. Olha as consequências que veio sobre Davi, irmãos. E aconteceu, sabe o que aconteceu depois disso? Um filho de Davi estuprou a irmã. Amon entrou uma paixão doentia por Tamar, era a sua meia-irmã. E Amon ficou apaixonado, era uma paixão diabólica. Aí eu falo para os jovens, cuidado com essas paixões. E aí um amigo de Amon falou, rapaz, você é filho do rei. Ó, vamos fazer um plano. Faz de conta que você fica doente. Aí vão falar para o rei Davi que você está doente. E o rei vai lá visitar você. E você vai falar, olha, eu estou doente, eu quero que a minha irmã Tamar venha aqui em casa, cozinhe, faça um bolo e me sirva. Você lembra o plano maligno de Davi? Tem maldição que vai passando de geração em geração, irmãos. E Amon fez isso. E o rei Davi, sem discernimento, sem comunhão, sem discernimento, né? Falou, não, tudo bem. E liberou a sua filha Tamar para ir lá visitar Amon e fazer um bolo para ele. E quando ela estava cozinhando e fazendo o bolo, e fez o bolo e foi levar até ele, ele mandou todos saírem. E ele estuprou Amon. A Tamar, perdão. Amon estuprou a Tamar. E aí a Bíblia diz que quando depois que ele pecou contra a sua irmã, entrou um ódio no coração dele. O ódio era maior do que a paixão que ele tinha. Você não vê acontecendo isso na vida dos jovens? O jovem chega para a menina, não, eu te amo, eu vou casar com você, vamos ficar junto, tal, e de repente eles têm relação e o camarada some. Entrou um ódio no coração de Amon e Amon colocou Tamar para fora. Tamar ainda falou, olha, esse vai ser um mal pior do que o que você está fazendo. Mas não teve conversa, ele colocou Tamar para fora. E Tamar rasgou aquelas roupas de princesas que ela tinha, roupas de jovens virgens, e foi chorando para sua casa. Encontrou o seu irmão Absalão. O que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo. Irmã, fica quietinha, deixa que eu tomo conta. Passou um tempo, Absalão fez uma festa e falou para o rei Davi, olha, eu quero que mande todos os meus irmãos para essa festa. E o rei mandou. Mas já havia um plano de Absalão matar Amon. E ali Absalão mandou matar Amon. Quanta desgraça começou a entrar na família de Davi por causa de um pecado. Absalão se levantou contra Davi. Davi teve que fugir. E Absalão recebeu um conselho. Olha os conselhos. Por isso a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Me diga com quem andas, que eu dir-te-ei quem tu és. Quantos jovens, quantos filhos estão se desviando do caminho do Senhor por causa de maus conselhos? Chegaram para Absalão e falaram, olha Absalão, para você mostrar agora que você é rei e tal, para humilhar Davi, o seu pai, você vai dormir com todas as mulheres do seu pai no terraço. E Absalão teve relações com as concubinas de seu pai no terraço diante de todo o povo. Lembra da profecia? Jesus diz na palavra, nada em oculto que não há de ser revelado. Irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso?
que nós não podemos brincar com o pecado, que nós não podemos ceder à tentação, porque o pecado sempre vai cobrar o seu preço. O problema do ser humano é o pecado. A Bíblia diz: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Jesus veio para resolver a solução do pecado do homem. E Jesus derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Amém, irmãos? Quantas coisas aconteceram na vida de Davi, na família de Davi, mas depois Davi foi restaurado do seu reino. Quando Davi pecou, e o profeta Natã chegou até ele e confrontou o seu pecado, Davi escreveu o Salmo 51. É um salmo bem conhecido, e nós vamos ver algumas partes importantes, e você vai ver que tem tudo a ver com a nossa vida. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade do íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Foi importante você conhecer este contexto, a vida de Davi, desde a sua juventude, até ele se tornar rei. Como é importante nós aprendermos com os erros de grandes homens e mulheres da Bíblia, para que nós não possamos cometer os mesmos erros. Amém, irmãos? E é interessante que a Bíblia não esconde as falhas dos nossos heróis da fé, porque Davi é um dos grandes heróis da fé. Ele errou, ele pecou, mas ele se arrependeu de todo o seu coração. E Deus o restaurou. Assim, queridos, não importa o pecado que nós temos cometido. Por isso que, quando nós pregamos nos presídios, nós falamos, não importa o que você cometeu, não importa o que você fez, não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa te purificar. Mas o que Deus espera de mim e de você é um arrependimento sincero. É que nós possamos realmente reconhecer o nosso pecado como Davi, confessar o nosso pecado a Ele e tomar posse
do perdão. Amém? Por isso que Davi é conhecido um homem segundo o coração de Deus. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus não é uma pessoa que não peca, mas é uma pessoa que quando peca, se arrepende profundamente e se volta para Deus. Amém? O caminho de volta para Deus é o arrependimento e a confissão. Davi começa então a sua confissão a Deus dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Jesus conta a parábola, a oração do fariseu e do publicano. E Jesus disse: olha, 2 homens foram ao templo, à igreja orar. O fariseu é um religioso, que ele se apega muito à sua religiosidade. E ele, em pé, dizia, a oração dele era assim: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, ladrões, adúlteros, homicidas. Eu sou um bom judeu, eu jejuo, eu entrego meus dízimos, eu não sou como esse publicano que está aqui. Bonzinho ele, né? O publicano era conhecido como uma pessoa pecadora, ele era discriminado, mas o publicano, a oração do publicano era essa, ele nem levantava a sua cabeça, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus, quando contou isso, ele disse: qual desses 2 você acha que voltou perdoado para sua casa? Aí as pessoas falaram: bom, parece que foi o publicano. Exatamente, porque é todo aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado, mas todo aquele que se exaltar diante de Deus será humilhado. Amém, irmãos? Quando nos apresentamos a Deus, precisamos reconhecer que somos pecadores. Não podemos falar: ó Deus, obrigado porque eu não sou como nunca cometi pecados terríveis. Não, você precisa se arrepender dos seus pecados. O profeta Isaías, quando teve a revelação da glória de Deus, viu a glória de Deus, ele diz: ai de mim que sou pecador, que tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo com impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor da glória. Isaías capítulo 6, e aí veio um querubim, tirou uma brasa viva do altar, tocou nos lábios de Isaías e disse: não morrerás, o teu pecado foi purificado. E depois disso, Isaías ouviu a voz que dizia: quem há de ir por nós? Quem há de ir e anunciar a palavra? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele foi restaurado, ele foi perdoado, e ele queria passar isso a outras pessoas. Amém, irmãos? Davi então começa se humilhando e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós não somos consumidos não é porque somos bonzinhos, não. Nós não somos consumidos porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã nas nossas vidas. Amém, irmão? Versículo 2 e 3, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando a gente peca, irmão, a gente sabe, o pecado nos acusa, a gente se sente mal, porque a gente perde aquela comunhão com Deus. A gente se sente impuro, por isso que Davi diz: Senhor, lava-me, eu estou me sentindo impuro, eu estou me sentindo sujo. Sabe, eu me lembrei da passagem, Pedro, que diz que aquela pessoa que se converte, não é? Ela é lavada, ela é purificada, mas se ela voltar para o pecado, para o mundo, se ela voltar para viver no pecado, é como o cão que volta para o seu vômito. É como a porca lavada que volta ao lamaçal. Como é triste uma pessoa que se desvia. Talvez você está aqui
Talvez tenha alguém que está desviado. Volte para o Senhor. Ele quer te lavar. Ele quer te purificar. Ele quer te restaurar, como fez com Davi. Amém? O pecado estava incomodando a Davi. Ele sentia que precisava ser limpo, lavado e purificado. O pecado estava sempre na sua memória. Queridos, quando pecamos, você vai ver ali na frente, você não tem mais prazer em louvar. Você não tem mais prazer em ler a Bíblia. O pecado, ele vai te distanciando. Daqui a pouco você não tem mais vontade de ir à igreja. E assim muitos acabam se desviando dos caminhos do Senhor. Não podemos brincar com o pecado. Precisamos nos arrepender, confessar o nosso pecado e fugir do mal e da aparência do mal. Amém? Versículo 4 em diante. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Todo o pecado que nós cometemos, primeiramente é contra Deus. Quando o marido peca contra a esposa, maltrata a esposa, não é? Ele está pecando contra? Quando a esposa peca contra o marido, ela está pecando contra? Quando você peca contra alguém, querido, você está pecando contra Deus. Primeiramente, o nosso pecado atinge a santidade de Deus. Por isso Davi reconheceu isso. Antes dele ter pecado contra Betseba, contra Urias, ele pecou contra Deus. Você lembra da passagem do filho pródigo? Lucas capítulo 15. Nesta passagem Jesus conta a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. E um certo dia, o filho mais novo chegou até o seu pai e disse: pai, me dá a parte da minha herança, que eu quero viver o mundão, eu quero aproveitar a vida. Não é isso que os jovens falam? Eu quero aproveitar a vida. Eu já encontrei pessoas falando: não, quando eu ficar velho, aí eu vou para a igreja. Eu imagino que aquele pai falou para o filho: filho, fica aqui. Filho, olha, vai chegar um momento certo que tudo vai ser teu. E aí você vai ter sabedoria, maturidade para administrar. O filho não quis saber. Não, eu quero a parte da minha herança e tal. Sabe o que o filho estava dizendo para o pai? Eu queria que o senhor já morresse logo. O senhor está atrasando a minha vida. Mas como o senhor não morre, então eu quero que o senhor me dê a minha parte. Aquilo era uma desonra para o pai. Mas o pai fez o que o filho queria. E deu a parte da herança. O filho, então, botou uma roupa, o dinheiro do lado e foi para uma terra distante. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Eu imagino que ele não queria ninguém que pedisse dinheiro emprestado para ele, né? Ou então ele não queria que ninguém intervisse no que ele fosse fazer. Você já viu as pessoas falando assim: ó, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Já ouviu isso? Mas o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é de Deus. É templo do Espírito Santo. Você não se formou sozinho no ventre da sua mãe. Salmo 139, o próprio Deus estava te moldando no ventre da sua mãe. Salmo 139 diz: quando o seu corpo ainda era informe, cada dia Deus estava escrevendo no livro a sua história, o seu diário. Deus tem um diário da sua vida, da minha vida, irmãos. Você dizer: o corpo é minha, a vida é minha, eu faço o que eu quero, você está se rebelando, você está pecando não contra as pessoas, que às vezes querem te dar um bom conselho, está pecando contra Deus. Porque você está falando: Deus, olha, a vida é minha, eu faço o que eu quero, viu? Por isso que muitas vezes as pessoas não querem vir para a igreja. Porque elas sabem que elas vão ser confrontadas com o seu pecado.
E a pessoa faz a escolha. Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que estão entrando por ela. Aquele jovem, então, a Bíblia diz que ele desperdiçou todo o seu dinheiro, vivendo dissolutamente, de maneira imoral. Mas o dinheiro acabou. E veio uma fome, uma crise sobre o local onde ele estava. E ele foi procurar emprego. E ele não conseguia emprego nenhum. O único emprego que ele conseguiu era cuidar de porcos. E ele tinha tanta fome que ele queria comer a lavagem dos porcos, e nem isso o patrão dele lhe dava. E aí a Bíblia diz que aquele jovem caiu em si. E ele disse: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ele lembrou de onde ele saiu e falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu que sou filho. Eu não preciso estar sofrendo essa humilhação, eu não preciso estar passando por isso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou me humilhar. Eu vou reconhecer o meu erro, o meu pecado. Eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata pelo menos como um dos teus empregados. Você acha que foi fácil para aquele jovem se levantar daquela situação e voltar para a casa do pai? Não foi. Ele teve que vencer o orgulho. Ele teve que vencer o medo. Será que o meu pai vai me receber? Ele teve que vencer a vergonha. Eu saí de uma maneira, agora estou voltando de outra. Mas ele se levantou e foi. Talvez nesta noite, o passo que Deus está esperando para você é você se levantar e voltar para a presença de Deus. Amém, irmão? E ele se levantou e foi. E a Bíblia diz que quando ele foi, o seu pai já o estava esperando no caminho. Imagina um caminho, uma porteira. E aquele pai todos os dias, à tardezinha, ele ia para aquele caminho onde ele viu o seu filho indo embora. Ele ia lá e perguntava para Deus: Senhor, será que é hoje que o meu filho vai voltar? Será que o meu filho está vivo? Será que o meu filho está bem? E a Bíblia diz que quando o pai avistou o seu filho de longe, ele o reconheceu. Talvez outra pessoa não iria reconhecer aquele jovem, porque agora ele estava magro, suas roupas surradas, cheirando porcos. Mas o pai reconheceu o seu filho. E antes do seu filho chegar até na casa, o pai foi até ele e o abraçou. E aquele filho começou a chorar e dizer: pai, olha, eu pequei contra o céu, contra ti. Ou seja, eu pequei contra Deus, eu te desonrei. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 1: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu te desonrei, pai. Não sou digno de ser teu filho, me trata como um empregado. Mas o pai o abraçou. O pai mandou seus empregados tirar a sua roupa, colocar uma roupa nova. Ele estava descalço. O pai falou: olha, coloque sandálias nos pés do meu filho. O pai pegou um anel e colocou novamente no dedo do filho e disse: você volta a ser o meu herdeiro. O pai pega o novilho que estava gordo, o melhor, e faz uma festa, um churrasco. E diz: alegrai-vos comigo, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e eis aí com vida. E Jesus diz: assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. É assim que Deus nos trata, irmão. Muitas vezes nós, pelo nosso orgulho, pela nossa rebeldia, nós nos afastamos da presença de Deus, porque nós queremos aproveitar a vida e o mundo. E nós sofremos, choramos, somos humilhados, mas nós temos para onde voltar. A casa do Pai sempre está aberta para o Filho. E quando você volta para Deus, não importa o que você fez, não importa o quanto você errou, o quanto você pecou, quando você volta,
Deus está de braço aberto para te receber, para te perdoar e para te restaurar. Por isso a Bíblia diz, quando um pecador volta para Deus, há uma festa no céu. Os anjos fazem festa, porque a sua alma, a sua vida, vale mais do que o mundo todo. Amém? Davi reconheceu isso, que pecou contra Deus. Davi disse, olha, se o Senhor me condenar, o Senhor está certo, porque eu sou digno de morte. Lembra quando Jesus morreu na cruz entre dois criminosos? O primeiro criminoso, cheio de si, de orgulho, mesmo na hora da morte, orgulhoso, virava para Jesus e falava, se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz, salve-se a si mesmo e salve a nós. Mas o segundo criminoso, virando para o primeiro, falou, você não teme a Deus, estando na mesma condenação que ele? Nós estamos aqui, mas nós somos dignos de morte, mas ele não fez mal algum. E aquele homem virou para Jesus, e arrependido, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Deus não resiste a um coração arrependido. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ah, irmão, essa é a mensagem de hoje. Não importa o quanto você tem pecado, não importa o que você tem feito, se arrependa hoje, se volte para Deus, peça perdão e tenha novas atitudes da sua vida. Porque Deus te ama, Ele quer te restaurar, Ele quer te purificar, Ele quer te livrar de muitas consequências terríveis do pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Hisopo era uma planta, e a primeira vez que foi mencionada esta planta foi em Êxodo capítulo 12, quando teve a morte dos primogênitos, e Deus diz para Moisés e para Arão, olha, diga aos filhos de Israel, que vocês vão sacrificar um cordeiro. Este cordeiro terá que ser macho, sem mancha, sem defeito, e ele vai ser sacrificado, e o seu sangue, vocês vão vir com o hisopo, com a plantinha, e vocês vão passar no sangue do cordeiro, e vocês vão passar pelos umbrais das portas e janelas. Quando eu passar pelo Egito à meia-noite e ver a marca do sangue, não haverá morte sobre aquela casa. O que isso estava simbolizando? O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e que nos liberta da escravidão do pecado. Amém, irmãos? Olha que coisa tremenda. Então Davi estava dizendo, purifica-me com hisopo, passa o sangue sobre a minha vida, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. O pecado no momento traz alegria, sim ou não? O pecado é ruim ou é gostoso? O que você acha? Quem acha que o pecado é gostoso? Levanta a mão. Só eu e mais 3, 4. Quem acha que o pecado é ruim? Levanta a mão. Quem não acha nada? O pecado é gostoso, irmão. Se pecado não fosse gostoso, nós não éramos o quê? Tentados. Mas o pecado é como uma salada bonita, temperada com veneno. O pecado no começo traz alegria, traz euforia e tal, mas depois a consequência é tristeza, é angústia, é morte. Davi experimentou isso. E agora ele estava sentindo tristeza, angústia. Senhor, me dá alegria. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, olha que versículo lindo, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Todo pecado que nós cometemos procede da onde?
do nosso coração. O que Jesus disse? Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração, e do coração é que vem os adultérios, a inveja, a avareza, a idolatria e todo quanto é tipo de pecado, vem do nosso coração. Por isso que Davi diz: Senhor, o meu coração é impuro, o meu coração é mau, cria em mim um coração puro. Essa é a melhor oração que você pode fazer. Deus, cria em mim um coração puro. Eu não quero guardar mágoa de ninguém. Eu não quero viver na imoralidade, porque o meu corpo é para a santidade. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Senhor, santifica os meus olhos, santifica a minha mente, santifica o meu coração. Me purifica de toda mágoa, eu quero liberar perdão, me dá um coração segundo o teu coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Davi diz: Senhor, me dá um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Você vê que Saul, ele perdeu as bênçãos, porque não houve arrependimento. Ele não se voltou para Deus de coração. Mas Davi se arrependeu, se voltou para Deus, e ele disse: Senhor, não tires de mim o teu Espírito Santo. Davi reconheceu que quando ele pecou contra Deus, ele pecou contra o Espírito Santo. A Bíblia diz no Novo Testamento que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Por isso que nós perdemos aquela paz, aquela alegria. Perdemos aquela comunhão, aquela intimidade com Deus. E por isso que é tão importante, irmãos, nós tratarmos seriamente com o pecado. E o tratamento com o pecado é se arrepender, pedir perdão e fugir do mal e da aparência do mal. Amém? Porque quando você se arrepende de coração e pede perdão, o Espírito Santo te renova, te restaura, você volta a ter a alegria da salvação, você volta a ter a presença do Senhor na sua vida. Amém, irmãos? Isaías 59 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Quando estamos em pecado, as nossas orações não são respondidas. Quando estamos em pecado, nós perdemos esta intimidade, esta comunhão. Mas quando confessamos o nosso pecado, esta intimidade é restaurada. Deus volta a ouvir a nossa oração. Nós voltamos a sentir a presença do Espírito do Senhor. Amém, irmão? Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. 2 Crônica 15:2, escutem-me, asem todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Não abandone a Deus. Não abandone aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Por causa do pecado, Davi havia perdido a alegria da salvação. Ele podia ser rei, ele podia ter dinheiro, ele podia ter status. Mas o que adianta isso, irmão, se a pessoa não tem alegria? Quantas pessoas que conhecemos estão tirando a sua própria vida? Tem tudo, mas não tem nada. Há um vazio dentro de si. Não há alegria de viver. Porque a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E o fruto do Espírito Santo é alegria, gozo, paz, amor, benignidade, bondade. Amém? Senhor, me perdoa, me restaura, me purifica, porque aí então eu ensinarei aos pecadores, aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É quando nós temos essa experiência de sermos renovados, de sermos perdoados por Deus, de sabermos que o nosso nome está escrito na vida, no livro da vida, termos a certeza da salvação, nós queremos transmitir a outros. Ninguém pode dar aquilo que primeiro não recebeu.
Ninguém pode ensinar aquilo que primeiro não aprendeu. Amém? Todas as experiências que Davi passou foi para nos ensinar hoje. Toda a experiência que você tem passado hoje, mesmo as falhas, é para que Deus possa restaurar, derramar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sobre a sua vida e para que faça de você um instrumento para alcançar outras pessoas. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Se você ouviu essa mensagem, se você viu a vida de Davi, e se você quer dizer, pastor, eu quero ser restaurado por Deus, eu quero ser renovado pelo Espírito Santo, eu quero estar na presença do Senhor, mesmo onde você está, feche os teus olhos e comece a orar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Senhor, eu tenho perdido a alegria de estar na tua presença, de ler a palavra, de orar, porque agora eu sei que é o pecado. Eu quero me arrepender, eu quero pedir perdão, eu quero ser purificado pelo Senhor. Restaura a minha vida espiritual nesta tarde. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento o teu povo, a tua igreja. Visita cada um, ó Senhor. Ó Deus, venha estar perdoando os nossos pecados. Lava-nos do sangue do Cordeiro. Nos torne mais alvos do que a neve. Deus, cria em cada um de nós um coração segundo o teu coração, um coração puro. Um coração para amar. Que no nosso coração nós não venhamos guardar mágoa, ódio, ressentimento. Tira a avareza, tira a cobiça. Tira a maldade do nosso coração. Dá-nos um novo coração. Abençoa o teu povo, Senhor. Queremos aprender com Davi. Ó Deus, queremos fugir do mal e da aparência do mal, porque aprendemos que o pecado tem as suas consequências. Senhor, mas em Ti há o perdão, para que possamos ser socorridos no tempo certo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo, seja sobre a tua vida agora e sempre. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tome posse do perdão de Deus. Tome posse da restauração do Senhor. Amém. E viva na presença do Senhor como um vencedor. Deus abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.